Cristo, meu amigo, meu irmão. É um prazer poder mais uma vez estudarmos juntos aqui, compartilhar um pouquinho que eu aprendi daquilo que Jesus me ensina pela sua palavra. Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, que o Senhor Jesus traga a paz ao seu coração e sua vida. Eu rogo aos irmãos que não permita que o cenário à sua volta debilite sua fé, abale sua confiança, retire sua esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneça agarrado em Deus. Não há outro caminho, não há outra solução. A ciência não sabe resolver os problemas com relação a esse vírus. Ainda estão buscando. Os governantes batem a cabeça para saber como dar conta dos problemas e os transtornos que esse vírus tem causado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós. Fiquemos com o testemunho da Dona Conceição, que é tão lindo. Ao se ver no hospital e sentir sozinha, olhando ao lado e vendo tanto sofrimento. Ela teve medo da morte, que é muito natural. E ela clamou ao Senhor. E o Senhor falou para ela: não temas. Eu estou contigo, minha filha. E o Senhor fala para você: não temas. Eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Cristo venceu a morte. Cristo venceu todos esses males do mundo. Cristo venceu por nós e nos garantiu que também venceríamos, porque Ele já venceu. Então, continue firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje, tá? Diz assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, Adão. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Cristo Jesus. Eu, alguns dias, ouvi no jornal de uma cientista a seguinte constatação, né? Que ajudar pessoas fortalece o sistema imunológico. Achei muito interessante isso e fui pesquisar, levantar alguns artigos e achei confirmações aqui de pesquisadores no Brasil, né? De universidades como a FRJ, por exemplo, confirma isso. Eu dito que quando alguém voluntariamente, pelo prazer único de ajudar apenas, o corpo, né, libera dois hormônios. A dopamina, responsável pela sensação de bem-estar, e a oxitocina, responsável pela sensação de prazer. A mesma, segundo o cientista, que o hormônio é o mesmo que é liberado após um casal, né, ter a sua relação íntima. É interessante que ajudar pessoas nos proporciona essa mesma sensação de alegria, de bem-estar e prazer. E aí a pesquisa avança observando que quanto maior a taxa desses hormônios na corrente sanguínea, mais forte está nosso sistema imunológico, mais protegido está nosso corpo. Que coisa maravilhosa saber que Deus tem cuidado em detalhes. Ajudar pessoas, abençoar vidas, traz um retorno direto e imediato no fortalecimento do sistema imunológico. Isso é maravilhoso. A gente hoje tem um problema sério, uma preocupação grande com aqueles que estão com o seu sistema imunológico baixo, né? As pesquisas apontam que do grupo de risco, aqueles que são contaminados, 2/3 vão a óbito. É um número muito grande, né? Por causa da baixa imunidade. Problema da baixa imunidade. E aí, pensando nisso, me veio à mente, se a baixa imunidade tem essa consequência tão grave, né? Quando exposta ao coronavírus, e a baixa humanidade? A baixa humanidade, ela decorreu, como lemos aqui, lá de Adão, do pecado de um só homem. Por causa de um só homem,
o pecado gerou morte, a queda da baixa humanidade. A baixa humanidade tem sido a causa direta e indireta da morte de muitas pessoas. Mas como assim? A baixa humanidade, se não fosse por causa da baixa humanidade, olha quantas pessoas morreram por causa de guerras mundiais. Olha quantas pessoas morrem por causa da falta de cuidado dos governantes. Pessoas passando fome, pessoas na miséria, pessoas sem emprego. Quantas pessoas morrem em hospitais porque não tem médico, porque não tem medicamento, porque não tem estrutura. A baixa humanidade faz com que o desvio do dinheiro, a corrupção, ele consuma recursos que deveriam ser destinados a tudo isso. A baixa humanidade mata diretamente e indiretamente pessoas. A baixa humanidade faz com que briga de trânsito se transforme em morte. A baixa humanidade faz com que pais e mães abandonem seus filhos e causem traumas para o resto da vida. A baixa humanidade, ela destrói relacionamento por causa de traições. A baixa humanidade, ela mata sentimentos, emoções, relacionamentos, ela mata a esperança, ela mata sonhos, ela mata diretamente a própria pessoa. O problema da baixa humanidade. E o Senhor Jesus, em Mateus 24:12, ele já alertou que a tendência é piorar, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse amor de muitos não é só o amor a Deus, porque muitos até declaram não existir Deus, né? Acreditam que não existe Deus, enfim. Entendo que não é só isso. O amor de muitos se esfriaria porque todos nós, e assim eu acredito, quando fomos criados, Deus nos transmitiu o amor dele. Deus transmitiu a nós, de forma inata nascemos sabendo amar. O amor de muitos esfriaria porque o homem pararia de praticar o amor. O amor não seria mais visto como algo praticado entre os cidadãos, entre as pessoas, entre os próximos. Isso, para mim, que está querendo dizer a palavra de Deus também é que, por se multiplicar a iniquidade, a humanidade se perderia. E a iniquidade na sociedade, né, quanto maior ela menos humano, é isso que eu quero dizer, quanto maior a iniquidade na sociedade, menos humano o homem e a mulher se tornam. Isso é um problema muito grave. Eu lembro que de um filósofo político chamado Montesquieu, alguns já devem ter ouvido, muito influente na área da economia, da sociologia, antropologia, direito, enfim. Um homem que não era cristão, tá? Disse o seguinte, uma constatação dele: um homem dotado de real virtude se prontificaria a ajudar o mais distante estranho com a mesma velocidade que ajudaria um amigo. Ou seja, ele acreditava que um homem realmente virtuoso, ele estaria tão pronto a ajudar um desconhecido que o faria da mesma forma como se estivesse ajudando um amigo, na mesma velocidade, com o mesmo empenho. E ele finaliza dizendo o seguinte: se os homens fossem perfeitamente virtuosos, não teriam amigos. Ou seja, todos seriam amigos, ou como se fossem amigos. Não haveria desigualdade de tratamento. Eu trataria com o mesmo empenho e zelo todas as pessoas, indiscriminadamente. Isso foi dito por um homem que, por sua biografia, não era cristão. E Jesus Cristo já havia dito há muito tempo antes, né, dele nascer: amem uns aos outros.
amem seus inimigos, bendigam aqueles que aqueles que maldizem vocês. Orem pelos que vos perseguem. Jesus Cristo, ele já trazia isso para nós há muito tempo. E é claro que estamos falando de algo que parece ser tão difícil, né? Ser um homem perfeitamente virtuoso. Mas o interessante é que lá em Gênesis Deus fala: eu vos fiz a minha imagem e semelhança. Eu fiz o homem a minha imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez sem erros. Deus não nos fez para errar. E aí, eu não concordo com aquela máxima que diz que errar é humano. Errar não era para ser humano. Deus não nos fez para errar. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez perfeito. Deus nos fez para que fôssemos humanos perfeitos. E agíssemos daquela mesma maneira que Ele projetou para nós, que Ele sonhou para nossas vidas. Talvez alguns questionem que Deus erramos, o projeto errou porque nos foi dado a liberdade para tomar decisões. Eu não entendo dessa maneira, até porque quando Deus nos criou, Ele não só nos transmitiu o seu amor, os seus sentimentos, alegria, temperança, tolerância, sentimentos próprios do Senhor, Ele nos transferiu, mas também nos transferiu a liberdade. Não havia como Ele criar o homem e não dar também aquilo que é próprio de Deus, a liberdade. Liberdade de decidir, liberdade de escolher. Deus nos criou e nos trouxe também, nos deu também a liberdade, que é uma das suas características. Acho que o problema, e aí é outro tipo de assunto, né? É que o homem não sabe lidar com a liberdade. O homem consegue usar a liberdade para se escravizar, né? Não à toa que Jesus Cristo fala que aquele que está nele verdadeiramente é livre, né? A liberdade é outro conceito distinto daquele que o homem tem, que é tomar suas decisões segundo os seus anseios e desejos, né? Porque isso faz com que o homem, por mais paradoxal que seja, se escravize. Bom, mas isso é um outro assunto. Então, Deus nos criou perfeito. Deus nos criou para sermos aquele homem virtuoso, de tal modo que todos fossem amigos, não existiria distinção. Eu estaria agindo de uma forma amorosa com todos indistintamente. O problema é que Adão, em seu pecado, trouxe desgraça para o homem. E tamanho é a desgraça, o pecado, ele é tão mortal que já na primeira linhagem de Adão, os seus primeiros filhos, um já matou o outro. E o homicida resolveu se rebelar contra Deus e ir embora. Mal começou a vida e Adão e Eva já estavam sem os filhos que haviam gerado. O problema do pecado da baixa humanidade já surge lá em Adão e só se multiplica até hoje. É muito sério isso. E a tendência é realmente aumentar. E a tendência é exponencialmente crescer. Mas Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele trouxe a solução. E a solução estava nele mesmo. Lá em Romanos, como a gente leu, capítulo 5, eu vou ler do versículo 12 agora, diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem,
e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. A questão do pecado entranhou no homem de tal forma que geração após geração, filhos após filhos, o pecado ele é algo inato agora, contaminou. E junto com o pecado abaixa a humanidade, ou seja, o anseio do homem servir a si mesmo, satisfazer os seus próprios anseios e desejos, sem limite. E continua o versículo 13: antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Já existia o pecado no mundo antes da lei, porque está tratando da lei mosaica, né? Mesmo a desobediência da lei, que era pecado, não importa. Antes dela, o homem já havia pecado. Versículo 14: mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era, e essa parte é importante, Adão era a figura daquele que havia de vir. Jesus Cristo é Adão. Adão era para ser que nem Jesus. Jesus veio cumprir o trabalho de Adão. Ser o humano perfeito. Ser o humano sem mácula, sem defeito. O humano que deveríamos ser. O humano que deveríamos ver um no outro. O humano que você deveria ver em mim e não ver. Jesus Cristo veio para ser esse ser humano. E incrível pesquisando a palavra homem, humano, para saber a origem, né, e o significado. E claro que muitos de vocês vão lembrar que homem vem do latim homo, né? E homo deriva de uma palavra em latim mais antiga, que é humus. E humus, para quem gosta de biologia, para quem gosta de cultivar a terra, vai lembrar que é aquela terra fértil, né? Cheia de nutrientes, que ao usar para o plantio, ela produz vida, né? A planta cresce bem alimentada e produz muitos frutos, né? Então o homem, como origem do seu significado, é aquele que vem da terra, mas não de qualquer terra, ela vem de uma terra fértil, uma terra cheia de vida, né? E humanos, humano, né, vem do latim humanus, que tem sua estrutura humus, né, a primeira parte, deriva de humus, e ano, ela vem do latim annus, que é ano mesmo, né, de tempo. E esse annus ele deriva de anelos. A ideia é que o ano ele se inicia, mas ele volta ao começo, né? Assim como o anel, ele tem um início que retorna, que o fim dele termina no começo. E fica um círculo que nunca se acaba, né? E o que é humanos, então? A ideia de humanos é muito interessante. É a ideia de que o homem sai da terra e volta para a terra. E sai da terra e volta para a terra. A diferença entre homem e humanos, a ideia, ela está em que o homem, o significado é a origem dele, veio da terra, uma terra cheia de vida. Humanos, o conceito ele é mais moral. Quer dizer que não existe homem melhor que outro homem, porque todos somos constituídos do mesmo material. A matéria-prima é a mesma. Todo homem sai da mesma, é constituído pela mesma matéria-prima, tem o início no mesmo local e tem o término da mesma forma. O homem é como um ciclo, é como um ano. Ele inicia em determinado momento e termina no mesmo ponto onde iniciou. O homem sai da terra e volta para a terra.
Isso quer dizer que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é constituído do material que o torna menos perecível, que o torna mais duradouro, né? Que o torna mais resistente à morte. Não existe esse homem. Isso significa que somos e devemos analisar e olhar para o outro, não porque o outro tem alguma condição diferente da minha, eu olho com ar de superioridade. Somos iguais. Seres humanos, ele tem um aspecto então mais moral. Analisar o outro como meu igual. E isso fica mais latente ao estudarmos, e aí eu fui pesquisar a palavra humildade, porque ela é muito parecida, né? E a palavra humildade, ela vem do latim humilitas, que também o humi é uma derivação de humus, ou seja, terra, solo. A ideia dessa estrutura da humildade vir de humus é justamente essa, de que por vir da terra não existe ser superior ao outro. Somos iguais. E é nessa perspectiva que humildade ela é vista como aquela virtude que nos permite analisar nossas próprias limitações e fraquezas e agir com o outro com isso na mente, né? Com a consciência de que somos limitados e fracos, assim como qualquer outra pessoa é. E aí, tendo essa perspectiva, né, do que é homem, do que é humano, do que é humildade, né, ao olhar para Jesus, a gente vê o completo cumprimento da existência do homem em Jesus Cristo. Um homem, Jesus Cristo, criado, deixou sua glória como Deus, né? Se fez homem, sujeito às mesmas tentações que nós, para cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. E como ele fez isso? Com humildade. Jesus Cristo veio como homem, se tornou ser humano perfeito, porque agiu em obediência a Deus, e agir em completa obediência a Deus exigiu dele a plena humildade. Isso é muito interessante. Filipenses vai dizer assim, né? A gente já conhece a passagem, mas vou ler. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente vê aqui essas três palavras se entrosando de forma tão harmônica. Jesus abdicando a sua glória de Deus, se tornou homem. E subsistindo em figura humana, ele se humilhou. E dentro da sociedade como homem, Jesus Cristo não foi um rei, não foi um aristocrata, não foi um nobre, ele, subsistindo em figura humana, Jesus Cristo se tornou o menor dos homens, o servo do servo. Deus se tornou homem, viveu como um ser humano, humildemente. Tão relevante a humildade para revelar o verdadeiro ser humano, que Jesus Cristo, ele, no Sermão do Monte, a primeira coisa que ele vai ensinar, as primeiras palavras que ele profere nesse sermão tão importante, ele vai tratar daqueles que são humildes. E vai dizer, bem-aventurado, o humilde, porque dele é o reino de Deus. Tamanha importância
da humildade como expressão do ser humano. O homem, quando caiu, teve deslocamento da sua humanidade. O homem passou a ser alguém sem a humanidade perfeita que Deus criou nele. Mas Jesus Cristo veio. E ele veio para uma obra muito perfeita. Porque não só resgatou-nos e resgatou a humanidade da morte, das trevas, e todo aquele que nele crê, né? Não só redimiu os pecados, pagando ele o preço que deveríamos nós pagar, mas ele pagou como ovelha perfeita, sem mácula, e nós não poderíamos fazer isso, ovelhas cheias de defeitos, não haveria perdão de pecados, não haveria restauração de relacionamento, porque a punição pelo pecado ainda seria necessária. Mas Jesus Cristo se fez pecado por nós para nos resgatar como homens perdidos, para resgatar o ser humano perdido e ensinar que para ser humano só é possível viver em humildade. Tudo isso Jesus nos ensina a partir da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição. A ressurreição, ela confirma o trajeto vitorioso do plano de Deus. Jesus resgatou o homem perdido, restaurou a humanidade decadente, demonstrando que o ser humano não subsiste sem humildade. É por isso que essa obra de Deus é tão magnífica. E aí me surgem alguns questionamentos. Se Jesus resgatou-nos, resgatou o homem, resgatou o ser humano, ele viveu como o homem perfeito que deveríamos viver. Ele viveu como o ser humano que deveríamos viver. Ele nos ensinou como e por que Deus nos criou. Se Jesus resgatou isso, resgatou a humanidade, por que nada melhorou? Por que tudo piora? Por que a iniquidade se multiplica? Por que vemos ainda tanto sofrimento decorrente do individualismo, do egoísmo? E essa situação da pandemia, será que ela nos alerta a isso? Tenho certeza que sim. Mas será que a solidariedade melhorou por causa da pandemia? Será que agora vamos ser mais humanos? A partir desse cenário, disso que está acontecendo, será que aquele ser humano, aquela humanidade perdida, ela vai ser resgatada? Ela tem sido resgatada, as pessoas têm se tornado melhores humanas? Sobre isso, eu gostaria de conversar com vocês no próximo estudo bíblico. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Que Deus continue falando ao seu coração. E não se esqueça, não tema. O Senhor fala contigo. Eu estou contigo. Não tema. Eu estou contigo. Que o Senhor Jesus Cristo confirme a paz no seu coração e na sua vida. Amém? Deus abençoe.